O 451 MHz tem o apoio do C6 Bank. C6 Bank, um banco completo criado para os nossos dias com tudo em um só app. O carbono é um elemento químico essencial à vida. É o C6. Ele se liga a outros elementos para formar tudo que tem importância para você, mesmo que você não perceba. Essa é a inspiração do C6 Bank. A gente quer fazer parte da sua vida de uma forma leve, transparente e com a sua cara. Em todos os momentos. Conta digital. Cartão Mastercard com a cor e o nome que você escolher. Tag de pedágio e estacionamento para o seu carro. E uma plataforma completa com investimentos nacionais e internacionais. Tudo isso em um só app, sem tarifas escondidas, com mais liberdade. Abra sua conta em poucos toques pelo app. C6 Bank é da sua vida. Oi, está começando o 55º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. O 451 MHz tem o apoio da editora Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Graça Infinita, de David Foster Wallace, considerado um dos mais importantes romances dos últimos tempos, completou 25 anos de lançamento neste 2021. E para marcar esse quarto de século, a Rádio Companhia promoveu uma conversa entre Caetano Galindo, tradutor da edição de Graça Infinita lançada pela companhia, Daniel Galera, escritor e também tradutor de David Foster Wallace, e Ana Carolina Werner, mestre em literatura, com dissertação sobre Graça Infinita. A Rádio Companhia chega semanalmente no seu tocador de podcasts. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. Bom, e esse é o último episódio de 2021 e eu quero agradecer a todas as nossas ouvintes que nos acompanharam neste ano. Agora, nessas retrospectivas de fim de ano dos tocadores, mais uma vez a gente teve uma boa noção de como o 451 MHz esteve muito presente na vida dos nossos ouvintes. Foram muitas menções nos rankings que as ouvintes compartilharam, e em nome de toda a equipe do 451 MHz eu queria agradecer pela companhia e pela interação com a gente. 2022 já vem aí e vai ter muito mais 451 MHz para você ler com os ouvidos. Bom, e antes de entrar no assunto de hoje, eu queria lembrar de uma novidade aqui do podcast, que também foi uma marca desse ano de 2021. A gente acabou de publicar mais um episódio especial narrativo aqui do 451 MHz. É a história de uma urbanista autodidata que, com a sua arte, transformou a paisagem da nossa cidade mais bonita. E ela fez isso transformada por um amor intenso que ela viveu com uma poeta. O novo episódio narrativo do 451 MHz conta a história de Elizabeth Bishop, Lota de Macedo Soares e do Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro. Então, quando você terminar esse programa, vem aqui no feed do 451 MHz, da sua plataforma preferida, porque já está no ar o episódio especial narrativo do 451 MHz sobre a Elizabeth Bishop e a Lota de Macedo Soares. Aproveita também e escuta os nossos outros episódios especiais, que são sobre o Rubem Fonseca, a Lígia Fagundes Telles, o Nelson Rodrigues, o Paulo Freire e o Caio Fernando Abreu. Tá tudo aqui no feed do 451 MHz. E agora eu vou entrar no assunto do nosso programa de hoje. Neste episódio, a gente reuniu 2 mulheres incríveis. Na verdade, 3. A Giovana Xavier, aqui o Sandy Oliveira e a Paula Carvalho, que você já conhece, aqui do 451 MHz. A Giovana Xavier é historiadora, professora na UFRJ e acabou de lançar a História Social da Beleza Negra pela editora Rosa dos Ventos, que é um selo do Grupo Record. A Giovana faz um trabalho intelectual muito importante sobre o autocuidado, a maternidade, a vida acadêmica, entre outras muitas áreas, sempre sob a perspectiva da mulher negra. Ela publica muito desse material no perfil dela no Instagram, o @PretaDoutora, é doutora sem o U, Preta Doutora.
E além da história social da beleza negra, a Giovana tem vários outros livros publicados, entre eles o Maria de Lourdes Vale Nascimento, uma intelectual negra do pós-abolição, pela editora da Universidade Federal Fluminense. Às vezes a gente lança a mão de artifícios, de recursos, de interpretações que vão caminhando para um lado da desumanização no sentido de super-heroína, de que tudo tem que estar perfeito, coerente, sem nenhuma contradição. E isso, na verdade, acaba sendo perverso contra a gente mesmo, porque a dimensão humana, que também passa pelo conflito, pela contradição, pelo erro, pelo tombo, acaba se perdendo. E a gente convidou a Kilsan de Oliveira, que além de ter uma carreira acadêmica longa e muita experiência em sala de aula, é autora de livros infanto-juvenis sobre racismo e direitos humanos. Neste ano, ela lançou Taió em quadrinhos, pela Companhia das Letrinhas, e Com Qual Penteado Eu Vou, pela Melhoramentos. É desse país extremamente racista que desde sempre ensinam os pais, mães, adultos e adultas, ensinam crianças para se tornarem supremacistas brancas, e a gente precisa discutir isso porque nós estamos simplesmente educando essas crianças a serem bárbaras. Bom, e como eu já falei antes, a Paula Carvalho fecha esse trio do programa de hoje. É ela que conduz a entrevista nessa edição do 451 MHz. Então vamos lá para a entrevista da Paula Carvalho com a Giovana Xavier e a Kilsan de Oliveira. É um prazer ter vocês aqui no 451 MHz para a gente falar dos livros que vocês lançaram recentemente. E a gente vai falar muito de beleza negra, corpo, autoestima, que são temas que vocês vêm tratando e estudando também aí nas obras de vocês. Obrigada pela presença aí. Eu que agradeço, prazer. Brigadão pelo convite. Então, a Giovana tá lançando, né, a História Social da Beleza Negra pela editora Record. Aqui o Sam tá lançando a versão em quadrinhos, né, do Black Power de Taió pela Companhia das Letrinhas, além de várias outras obras que aqui o Sam também trabalhou, né. No final das contas, as obras de vocês tratam muito a questão da beleza e como essa beleza vai como uma forma de afirmação de identidade, da identidade negra, né. Se vocês pudessem comentar sobre esses aspectos e como isso aparece na história social da beleza negra e aí nos livros da Kilsan voltados, né, para o público infanto-juvenil. A Giovana, se quiser começar. Para mim, assim, eu vejo o História Social da Beleza Negra, o que tem de mais belo é apresentar um projeto de existência desenhado por mulheres negras. A gente está falando de um livro que se localiza na história dos Estados Unidos, da virada do século XIX para o XX, onde tem uma série de políticas institucionais professando essa ideia da inexistência da pessoa negra. Então, acho que a ideia de beleza negra, que está no meu livro, acho que de alguma maneira aparece no pensamento da Kilsan também, falando como leitora, né? Especialmente do mundo no Black Power de Taió. Eu acho que é essa autoria da comunidade negra de construir sentidos de beleza que não estão necessariamente restritos a um ideal imagético. É uma beleza que passa pela junção entre vários elementos: a experiência, a família, a ancestralidade, o trabalho, e daí sai um sentido de beleza, que é difícil até de teorizar de uma maneira mais objetiva, porque de fato é um mosaico de temas que constituem essa beleza. Para mim isso é o mais original, sair dessa ideia também de uma beleza associada só à questão estética dual, é feio ou é bonito, não é sobre existir e quais são as possibilidades de existir para uma subjetividade negra. Aqui o Sam. No meu caso, essa beleza, ela precisa estar muito demarcada no campo da ilustração também. Eu primo pela palavra e primo pela ilustração. E, nesse sentido, eu faço questão de levar os meus ilustradores e ilustradoras, eu converso, eu brifo, tenho todo um processo no caminho de afetividade. Enfim, quando eu encontro aquela pessoa, aquele profissional que conseguiu trazer a imagem do que eu vi, porque quando eu crio o texto vem com imagens, então eu sei exatamente as cenas,
que eu tenho escrito, eu faço essa direção, eu faço pesquisas de tecidos, de roupas, tipo de cabelo, tipo de penteado, por conta da força do racismo estruturado que está, e pelo público que eu trabalho, que é o infantil, que já logo ao ir para a escola já começa a se perceber, a se entender pelo olhar do outro e da outra como feio e como feia, simplesmente por conta da cor da pele e tipo de cabelo. Então, eu preciso trazer, sim, uma valorização de uma beleza, e aí, para mim, não é a beleza da pessoa branca que vai olhar e vai filtrar, é a minha beleza, aquilo que eu acho bonito, junto com os ilustradores e ilustradoras, e trazer aquela realidade negra, que eu vou trazendo da forma mais diversa possível, dentro da temática das relações étnico-raciais, trabalhando esse conceito de beleza, porque o propósito é exatamente elevar a autoestima da criança negra já com a sua identidade deteriorada por conta das reproduções racistas de falas e ações que ela encontra ao sair do espaço da educação primária e socialização e quando ela vai para a socialização secundária. Então, é exatamente a estrutura psíquica que eu quero reconstruir nesse momento a partir do que eu tenho escrito. Então, a beleza de todas as formas, a beleza de caráter, da forma da escrita, da escolha das palavras e a beleza mesmo corpórea desses personagens que eu tenho trazido nos livros. Legal que você falou isso, que você da autoestima, porque no livro da Giovanna Xavier, ela também tenta deixar muito claro, né, no estudo que ela faz sobre essa indústria cosmética da beleza negra americana, como diferenciar entre o que é o autocuidado, né, e ideias de embranquecimento que essa população poderia tentar fazer. Enfim, Giovanna, se você pudesse comentar um pouco dessa diferenciação, que é uma coisa que está sempre presente no seu livro, seria muito importante a gente ouvir. Eu acho que tudo é uma questão de olhar, né, de como você constrói o ponto de vista, a perspectiva, e o resultado, o desfecho na forma de livro sai daí. Então, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção na pesquisa para a história social da beleza negra foi trabalhar com a ideia de possibilidade. O que é possível de se construir em termos de um projeto político de afirmação negra que tenha uma referência na ideia de beleza, de novo, em um país organizado por um Estado segregacionista, o Estado de Jim Crow. O que dá para construir daí? Eu acho que, para mim, essa questão da possibilidade é muito importante, porque devolve à comunidade negra o direito à humanidade. Às vezes a gente lança a mão de artifícios, de recursos, de interpretações que vão caminhando para um lado da desumanização no sentido de super-heroína, de que tudo tem que estar perfeito, coerente, sem nenhuma contradição. E isso, na verdade, acaba sendo perverso contra a gente mesmo, porque a dimensão humana, que também passa pelo conflito, pela contradição, pelo erro, pelo tombo, acaba se perdendo. Então, para mim, é muito o sentido de beleza negra que meu livro traz, é um sentido de beleza possível de ser praticado naquela temporalidade por aquela comunidade. E eu acho que isso mostra também um lado muito potente da comunidade negra de uma super criatividade, a despeito das teorias eugenistas em voga no período da degeneração da raça negra e tal. Foi possível recriar essa teoria numa perspectiva negra, de olhar, olha, nós também temos a nossa definição de belo, e o belo aqui, para a comunidade negra, passa pela centralidade de mulheres negras como líderes da comunidade, pela valorização da educação e do trabalho como formas de como se fala, né? Como a comunidade afro-americana falava, que eu acho bem legal, que é race betterment, melhoramento da raça. A noção de beleza está muito ligada à possibilidade de construir melhorias para a comunidade negra. E, a partir dessas melhorias, poder vivenciar experiências possíveis de autoestima, autocuidado, educação. Para mim, é muito inspirador. E também desafiador. Foi desafiador e foi gostoso andar nessa corda bamba e me equilibrar nela. Eu acho que foi um equilíbrio bem sucedido, porque
Ao final, o livro está aí, estamos aqui. Eu acho que é um exemplo bacana do que a Chimamanda Adichie fala do perigo da história única, né? A conferência dela termina com a afirmação: muitas histórias importam. E uma das histórias de vivenciar a beleza negra passou por essa interpretação da comunidade negra sobre padrões da supremacia branca, de eugenia. Como a gente pode ressignificar isso de uma maneira favorável para a gente? Eu acho, sinceramente, isso muito criativo, muito radical e uma grande lição de humanidade, uma humanidade possível. E eu acho que é um abrir de portas que torna possível que narrativas como a que o Sam acabou de fazer agora, da construção de uma negritude ligada às nossas origens, à nossa ancestralidade, à nossa trajetória, ao que nós queremos enquanto comunidade, enquanto grupo político, foi essa galera que abriu as portas. Foi essa galera do Pente Quente, da pasta da soda cáustica, que estava lá antes da gente cerrar os punhos e bater no peito para dizer que somos todos africanos. Aqui, se quiser comentar sobre essa construção de autoestima, inclusive de suas experiências na sala de aula, né, como professora, que muitas das suas histórias são baseadas nessa vivência, né? Perfeito. Todas as minhas histórias, elas têm um mote real. Enfim, são 35 anos em sala de aula, do berçário ao ensino universitário. Então, eu sempre fui uma professora que sempre registrei absolutamente até o suspiro de alunos. Então, eu tenho muitos registros de muitas falas, questionamentos. E a questão racial é um assunto que sempre esteve em sala de aula. É inadmissível ouvir ainda hoje profissionais da educação que falam que nunca repararam isso, o conflito entre as crianças, os jovens, na temática das relações étnico-raciais. Sempre acompanhei isso, eu tenho registros incríveis sobre essas falas. Então, imaginar, por exemplo, que saiu em quadrinhos, eu colocava numa plataforma lá no meu site e as professoras podiam imprimir, e imprimiram esse material, né? Mas pensar, por exemplo, que essa história aqui é a minha história no balé clássico, né? Eu fui para o balé clássico com 5 anos, não porque eu queria, mas porque eu fui para a escola, me encantei pelo jazz. E aí, pelas regras da escola, só quando eu tivesse 12 anos, a mãe falou, ou você fica em casa ou você faz balé clássico. Falei, vou fazer balé clássico. No final, eu estudei 18 anos de balé clássico, fiz escola de dança, enfim. E a questão sempre foi a questão do cabelo crespo e a redinha. Então, eu não poderia ser a primeira bailarina porque a redinha não entrava no meu cabelo. E eu comecei toda uma luta a partir dos 8 anos até os 12 para alisar o meu cabelo. Mãe, alisa o meu cabelo, porque eu sou boa, eu posso ser a primeira bailarina. Um dia minha mãe se irritou e foi e alisou esse cabelo. E eu cheguei toda bonitinha, achando que estava linda, né? Feliz da vida, porque eu ia conseguir o meu objetivo da época, que era participar da apresentação na primeira fileira, no meio, em destaque, como a primeira bailarina. E eu cheguei para a professora e falei assim, professora, madame, a senhora percebeu algo de diferente em mim? Não. E eu repito para ela, olha o meu cabelo está liso. E ela disse assim, eu só vou te dizer uma coisa. Primeiro, o seu cabelo não está liso, porque ele não é liso, ele está alisado. Segunda coisa, você nunca vai ser primeira bailarina, porque você nunca vai deixar de ser preta. O quanto que essa supremacia branca está presente no campo do balé, no campo das danças clássicas, vamos dizer assim, contemporâneo menos, mas o balé clássico muito mais, o quanto que violam e violentam os corpos de pessoas negras, porque o que eu vivi lá na década de 70, as minhas alunas na Universidade Federal do Espírito Santo, negras de 20, 22, 24 anos, também bailarinas clássicas, chegavam chorando na sala de aula pela mesma questão. E aqui eu trago a questão seguinte, de tudinho que já sonhei, aprender a girar na ponta de um pé só, firme e forte como uma menina que se orgulha de carregar o seu Black Power, mesmo como uma clássica bailarina. Então, são processos que eu venho trazendo a partir de histórias reais nesse livro que precisam ser discutidos. É desse país extremamente racista
que desde sempre ensinam os pais, mães, adultos e adultas, ensinam crianças para se tornarem supremacistas brancas, e a gente precisa discutir isso porque nós estamos simplesmente educando essas crianças a serem bárbaras. Tudo que a gente diz e faz diante dos olhos e ouvidos de uma criança, ela irá reproduzir. Se não na frente dos pais, na escola, com certeza. Precisamos ser melhores. Essa questão do racismo na dança no Brasil, eu conversei bastante com a Ingrid Silva, que a gente fez um programa com ela, e como a gente deixa esses talentos não crescerem, né, no país. Verdade. Né? São bailarinos negros falando, né? E que migraram. E aí foram para a dança afro, e aí, assim, estou na dança afro. Eu também fui para a dança afro. Eu passei pelo contemporâneo, fiz o jazz, que era o meu sonho, então o jazz é minha paixão, e me encontrei na dança afro aos 17 anos, quando eu conheci aqui na Escola de Samba Unidos do Peruche, o professor Marcelo, que já faleceu há uns 8 anos. Né? Esse ter que sair, que é recorrente na história dos bailarinos formados, com tantos anos de formação, é algo perverso, é algo que dói para além da dor de você ter que ter um extremo da força, da abertura, de uma organização, de uma disciplina do corpo. O motivo de ter saído de um estilo de dança, quando ele ainda te dava prazer de alguma forma, por conta de pressões sociais, de um estilo de dança que está no Brasil e não considera os corpos brasileiros, a bunda grande, as coxas, seios, cabelos crespos, peles morenas, negras, de todos os tipos, para além daquele padrão, é violento demais também, né? Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida a gente volta com a segunda parte da entrevista com a Giovana Xavier e aqui o Sandy Oliveira. Eu queria aproveitar para fazer um convite para você ficar com a gente até o final, porque logo depois da entrevista tem o nosso quadro que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. O 451 MHz tem o apoio do Grupo Editorial Record. A história do Brasil sob um viés original, encantador e totalmente brasileiro. Isso e muito mais o leitor encontra em Umbandas, novo livro de Luiz Antônio Simas, publicado pela Editora Record. Amparado pela própria trajetória, o historiador Luiz Antônio Simas elabora um estudo inédito, contar a história do Brasil à luz das Umbandas. Enquanto o catolicismo veio imposto pelos jesuítas e o culto aos orixás aportou no Brasil com a chegada dos africanos, a Umbanda tornou-se uma religião brasileira, efetivamente nossa, da nossa gente. Em uma abordagem ora política, ora poética e o tempo todo documental, o autor elabora com rigor histórico e narrativa literária as disputas que se estabelecem no campo simbólico em que se constitui a Umbanda como religião. Aprendemos sobre os primeiros registros fonográficos da palavra Umbanda, conhecemos a origem dos nossos patuás e qual a diferença entre eles e os amuletos. Também entendemos a origem de nossos rituais de encantamento da vida, seja o que fazemos no Ano Novo ou no Carnaval. E por fim, nos damos conta de que, quer pratiquemos ou não seus ritos, quer cultuemos ou não as suas entidades, somos, como brasileiros, parte dessa história. Umbandas, novo livro de Luiz Antônio Simas, publicado pela Editora Record, já está disponível nas melhores livrarias. Lembrando que os assinantes da 451 têm 30% de desconto direto no site da editora. O 451 MHz tem o apoio da Editora Fósforo. Poesia compreender pelos 5 sentidos humildes. Não ficar nunca na lógica formal. Nunca preso ao número de palavras que devem compor um pensamento, nem mesmo ao sentido das palavras. Se você se interessa por poesia, mas nem sempre sabe que livro escolher, se você quer descobrir poetas, mas também gosta dos clássicos, nós temos um convite para te fazer. A Editora Fósforo e a Editora Luna Park se uniram para criar um catálogo de poesia que você pode receber todo mês em casa. São 12 livros e 12 plaquetes por ano, editados a muitas mãos. Saiba mais em circulodepoemas.com.br ou nas nossas redes sociais.
Bom, e antes da gente ouvir a segunda parte da conversa com a Giovana Xavier e a Kiusane de Oliveira, eu queria fazer um convite para você. Você já conhece o plano Ouvinte Entusiasta aqui do 451 MHz, mas será que você já pensou em assinar a revista 451? É uma revista em vários formatos, impressa, digital, newsletter, clube do livro e também podcast. Vale a pena experimentar a edição impressa. É um festival literário que chega na sua casa todo mês. E já que você está ouvindo agora, no finalzinho de dezembro, vale a pena também dar uma assinatura presente da 451 para alguém que você ama. É investir no repertório de uma pessoa que você gosta. Ainda dá tempo de mandar esse presentão de Natal que vai chegar 12 vezes na casa do seu presenteado. É só entrar no 451.com.br, escolher o seu plano e fazer a sua assinatura. Você ainda ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Vale a pena fazer parte dessa comunidade de leitores. É só clicar no link que está na descrição desse episódio no seu tocador de podcasts e fazer a sua assinatura. Muito obrigado, então, à nossa mais recente ouvinte entusiasta, a Renata Alves de Lima. E no final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Bom, e agora vamos partir para a segunda parte da entrevista da Paula Carvalho com a Giovana Xavier e a Kiusane de Oliveira. Agora, falando um pouquinho do livro da Giovana, né? Você fez uma pesquisa, né? É o seu mestrado, né? Doutorado. Seu doutorado, desculpa, que virou livro. E você faz uma pesquisa muito impressionante, assim, né? De jornais. Queria saber, então, como é que foi trabalhar com essa pesquisa documental, porque eu sou historiadora também. Eu sempre gosto de falar que eu gosto de documentos. Mas também, ao mesmo tempo, imagino o trabalho que deu, né? É uma pesquisa documental, né? Documentos do passado. Você está lembrando que é a tese de doutorado e essa tese foi defendida em 2012, no jargão acadêmico, né? A tese é um produto e o livro é outro, né? Eu gosto de contar essa história, eu gostava de me iludir que não, o livro está pronto. Quando a Rosa dos Tempos fez a minha contratação, só vou adaptar a tese, o livro está pronto. E quando eu comecei a fazer, cara, esse livro está pronto porra nenhuma, virou um outro negócio, porque, veja, isso foi em 2012, e aí, de novo, a questão da tese de doutorado defendida numa universidade pública, a Unicamp, com bolsa de doutorado regular do CNPq e com bolsa de doutorado sanduíche na New York University, que foi o que me oportunizou fazer a pesquisa no exterior. E aí, o livro sai em 2021, num outro tempo político totalmente diferente. Governo de extrema-direita, Brasil pós-Marielle Franco, pós-George Floyd, um monte de coisas assim que já são um outro livro, na verdade, né? Quando eu paro para pensar. Até mesmo a série na Netflix da Madame Walker é posterior à tese. Tem a ver com uma discussão do campo do feminismo negro, a ideia da intelectualidade visionária de mulheres negras, né? Porque algum vento foi soprado em mim lá em Nova York, a pesquisa aconteceu entre 2008 e 2009, que eu precisava trazer essa mulher na mala para o Brasil, né? Você pode só comentar quem é a Madame C.J. Walker? Sim, posso, claro. Se quem não conhece, quem ainda não viu a série na Netflix, que eu também recomendo. É verdade. Quem não viu, veja, que é bem legal, pode conhecer mais dela no livro também, mas Madame C.J. Walker, para mim né? Porque é uma figura eterna, assim, é uma grande empresária do ramo da indústria cosmética negra que fez a sua trajetória no começo do século XX. A Madame Walker começou confeccionando e vendendo produtos primeiro para o cabelo, num sistema que na cultura norte-americana era chamado door-to-door, porta em porta, oferecendo aos clientes. A partir daí, por uma série de caminhos também, conexões com outras mulheres negras, o próprio fato de ser uma mulher da classe trabalhadora. O negócio foi crescendo, foi prosperando e a marca foi atingindo uma escala global. Então, assim, a Madame C.J. Walker é catalogada como a primeira mulher afro-americana a se tornar milionária com o próprio trabalho. A primeira self-made Afro-woman. Para vocês terem ideia, essa mulher está
em 1917, numa matéria de página inteira no The New York Times, com a manchete "A mulher negra mais poderosa do subúrbio". E subúrbio, na cultura norte-americana, tem uma conotação próxima aqui no Rio de Janeiro, a Zona Sul, a área nobre. Então, assim, ela tinha uma mansão numa região de Nova York super nobre, e a mansão dela era a Vila Leuaro. E é essa mulher, assim, uma mulher que vem do trabalho agrícola no sul, das plantações de algodão, assim, plantation, e depois vai para o trabalho doméstico. É a primeira mulher nascida livre na sua família. Então, ela tem uma proximidade temporal mesmo com a história da escravidão. Ela é filha de pessoas escravizadas. Ela acaba se tornando também uma coisa muito bonita na cultura da beleza negra, dessa cosmética. O empreendimento em si, a venda, o lucro, a comercialização, articular isso é uma perspectiva, dá um tom de ativismo. Um ativismo para, de novo, melhoramento e crescimento da raça negra. Então, as propagandas da Madame C.J. Walker são muito provocativas, porque são coisas como: você também pode ser uma beleza fascinante, aí tem um espelho e uma mulher desenhada. E o primeiro anúncio dela eu acho bastante emblemático, assim, o primeiro que eu encontrei, década de 1910. Mas é assim, não é sorte e sim cuidado. E aí ela vai fazer todo o trabalho dela de construir um leque de ensinamentos sobre como se cuidar enquanto mulher negra. Eu acho isso assim, falei, gente, hoje isso continua vendável. Não é sorte e sim cuidado. Só que a gente está falando de uma mulher negra da virada do século XIX para o XX. E, além disso, ela se destaca como uma grande oradora. A Madame Walker, ela é uma grande intelectual pública também, conhecida por financiar projetos da comunidade negra relacionados à educação, à religião, à arte, à cultura. Ela conversa, ela viaja pelos Estados Unidos todos para conversar com mulheres negras consumidoras e revendedoras. E ela costuma usar como discurso uma coisa que eu acho super bonita, que até se tornou um dos subcapítulos do livro, que ela fala assim, olha, cuidar dos cabelos é como cuidar das plantações de algodão. Você precisa todos os dias estar ali presente, olhar, acompanhar, saber a medida certa da água, do que aquela semente precisa. E aí, assim, né, fica completamente compreensível porque que o negócio virou um sucesso, né? Uma mistura de uma sensibilidade ancestral com uma linguagem de um apelo capitalista também. Isso é muito interessante, assim, essa criatividade, que eu acho que é uma coisa que eu gosto de chamar a atenção. Eu acho que por uma série de razões, e a sala de aula, principalmente a sala de aula do curso Intelectuais Negras, que eu criei e ministro lá na UFRJ desde 2015, tem me ajudado a olhar para a história de mulheres negras não sob uma perspectiva da reação, da reatividade, mas sob a perspectiva da criação, que eu abri mão de condicionar o meu trabalho, as minhas análises, a minha produção a interpretar a história da comunidade negra como uma resposta à supremacia branca, para mostrar que existe uma história que é intelectual, emocional e espiritualmente autônoma. Tem liberdade dentro do pensar e do fazer de mulheres negras, que escolhem os seus próprios caminhos a despeito dessas estruturas de opressão que a gente também está conversando aqui. Então, eu acho que isso, para mim, tem sido muito importante. Me desviar como um projeto político dessa perspectiva de olhar para a história da comunidade negra a partir do paradigma da reação, da dor, da miséria, da vulnerabilidade. E, ao invés disso, olhar para essa história pelo que ela tem de autoria, de beleza, de possibilidade de ser humana e uma humanidade onde a condição humana se integra à condição negra. Então, uma humanidade negra. Tem uma parte, acho que é mais no final do seu livro, que você fala bem rapidamente, da Anita Patty Brown. Ah, sim. É uma empreendedora, parece que ela veio ao Brasil, eu não sei se você chegou a descobrir mais coisas sobre ela em 1916, né? Que ela foi por aí. Cria um tratamento que é o Brazilian Toilet Luxuries, né? O Brazilian Hair Grower, né? Parece que ela encontra alguma receita no Brasil, não é? Essa história pra fazer é o cabelo ótima. Crescer. Vocês têm mais detalhes? Que essa história é muito boa. Assim, é tese, né? Então, todo mundo aqui já
nós três já passamos por esse momento. Tem uma hora que o negócio tem que acabar. Sim, tem que acabar. E é bom ter próximos capítulos. A Anitta, Patty Brown, foi um pouco isso, assim. Já no meio da pesquisa, mexendo, eu tenho um acervo de mais de 17 mil imagens assim, que eu fiz no Schomburg, que foi o arquivo que eu pesquisei, que é o maior arquivo de cultura negra do mundo, fica no Harlem. E a Anitta, ela é uma mulher afro-americana. Eu acho que super tem a ver com o que eu estava falando, da autonomia e da criatividade. E resolve, lá pelas tantas, viajar para o Brasil, porque ela tem referências de que no Brasil existe uma cultura de mulheres negras relacionadas ao cabelo, ao ativismo e tananã, tananã. E essa mulher, né, no nosso imaginário, é uma coisa impensável, uma viajante negra na virada do século XIX para o XX. Essa mulher arruma a mala dela, pega o belíssimo avião dela e desce no Rio de Janeiro. Ela compra uma porrada de amostras de cabelo, uns outros produtos, tipo karité e outras coisas que ela vai comprando na circulação dela no centro da cidade. Aí eu posso imaginar as conexões que ela foi fazendo também com a comunidade negra. E ela volta para os Estados Unidos, pleníssima, com a mala cheia de muamba brasileira. Como é que essa mulher passou com esse unguento brasileiro no negócio do aeroporto dos Estados Unidos, que sempre foi, sempre será um BO? Olha só quanta criatividade. E preta, nos Estados Unidos, com essa mala, né? Lá na alfândega. Minha senhora, abre essa mala aí. Não sei como, mas ela conseguiu. E aí ela começa a fazer os preparados, né? Eu imagino, né, os próximos passos da pesquisa, que ela deve ter conversado com muitas pessoas também e ter adquirido um know-how do que se mistura com o que é para quê. E ela tem essa sacada de nomear a marca dela como Brazilian Hair Grower, tônico de crescimento capilar brasileiro, nos Estados Unidos, que tinha uma ideia de Brasil muito informada por essa falsa perspectiva de democracia racial. Então, assim, veja só, comprar um produto de cabelo que é feito numa referência de um país em que brancos e negros convivem harmoniosamente. Então, deve ser um cabelo bom. Estou fazendo aspas, gente. Estou fazendo aspas. Por isso que é desafiador. Você tem que pensar junto com a galera daquela época. Não tem que pensar com a minha opinião de hoje. A reflexão não é essa nesse momento. Muita calma nessa hora. E aí ela vai e começa a vender a paradinha dela. E ela anuncia no The Crisis, que é uma revista, na verdade, editada pelo Du Bois, que é o primeiro homem afro-americano a se doutorar em Harvard. Era uma revista de muito, muito prestígio. Lida e financiada também pela comunidade branca progressista. Então, ela está lá, às vezes, na página inteira. E depois eu fui descobrir que ela é uma grande cantora também. E, para mim, essa história, até te agradeço, Paula, por trazer ela, é muito assim, convidativa para pensar nessa criatividade. Porque, claro, a Anitta está dentro desse trator, que é a estrutura opressora, como a gente fala aqui no Brasil, século XXI. Essa máquina de moer gente preta, ela está dentro dessa máquina e ela sai inteira. E eu acho que essa é uma lição assim, de criatividade dentro de um cenário totalmente desfavorável. O que eu acho muito bonito no seu trabalho, Giovana, é justamente recuperar essas figuras que são invisibilizadas pela história, né? Muita gente está fazendo isso nos últimos anos. Agora, né, que está tendo um movimento mais editorial para trazer isso, né? Mas nas universidades isso já está há um tempo tentando trazer essas personagens. Aí eu fico pensando também se aqui o Sam pensa em escrever algum livro baseado em alguma figura histórica que você admira ou que você acha que foi muito invisibilizada pela história e apresentar para as crianças também. Você já pensou nisso, Sam? Primeiro eu quero falar um negócio, Paula, que as pessoas acham que é muito fácil escrever literatura infantil e que não tem pesquisa. O meu mestrado foi na psicologia do desenvolvimento humano. E eu estudei identidades de mulheres negras. O meu doutorado foi na área de educação, cultura e organização. Né? E eu estudei o candomblé, a ancestralidade, como possibilidades para desenvolver um trabalho no campo da escola, no campo da sala de aula, para empoderar meninas negras. Quando eu venho para o campo da literatura, eu estou escrevendo baseada
nas minhas pesquisas também, e que vem centralizando a ancestralidade como um elemento possível da nossa cura, da cura de crianças, jovens e adultas negras. E eu consigo trazer para o campo da literatura de uma forma que, para mim, acaba sendo altamente qualificada, porque consigo trazer a praxis da coisa, né? Eu tenho uma escrita ancestral. Eu, por isso, fiquei de 2015 até o ano passado sem publicar, porque eu escrevo o que o orixá pede para escrever. Eu sou uma Ialorixá e eu sempre tive contato com a espiritualidade muito grande. Então, tudo isso, Paula, para responder para você, que eu posso até pensar em fazer tal texto, trazendo figuras ilustres, mas eu tiro aqueles textos que são indicados. Então, na verdade, são processos que o universo e a ancestralidade vem trazendo para mim, apontando como o tema que eu devo trabalhar, que eu devo tirar naquele momento, e é um outro processo, então, nesse sentido, que eu acho importante trazer, porque não estaria sendo eu se eu ficasse falando que eu fico criando, não, eu tenho esse pensamento, porque eu sinto e eu fico imaginando que agora eu vou escrever sobre mulheres negras, que eu vou trazer mulheres brasileiras negras empoderadas, tal. Eu posso pensar nesse processo, posso até escrever, mas jamais eu vou escrever e encaminhar para uma editora sem que eu tenha o aval dessa ancestralidade que tem me guiado no campo da literatura, assim como me guiaram na minha dissertação de mestrado, assim como me guiaram na minha tese de doutorado. Esse é o meu processo, é totalmente espiritualizado. Eu posso fazer um comentário? Claro, claro. Eu acho que é importante também a gente olhar para a experiência como matéria de estudo e sair desse tabu de que de um lado tem experiência e do outro tem conhecimento. Porque, de fato, assim, falando como uma teórica do pensamento de mulheres negras, a matéria do nosso pensamento é dada pela experiência. Eu acho que a grande questão na construção da pesquisa científica é quais são as perguntas que a gente vai fazer para essa experiência e que respostas a gente vai construir. Então, eu acho que esse é um ponto importante da discussão sobre epistemologia feminista negra e como isso é fundamental para entender a história do Brasil e do mundo, não só para mim, para Kilsan, mas eu acho que desmistificar um pouco esse lugar da experiência como uma matéria incompleta. Com certeza, gratidão. E, por outro lado, isso que você falou para a gente é o nosso campo de trabalho e de pensamento mesmo, né? Já foi a década de 90, eu fazendo o meu mestrado, e que os professores doutores da psicologia da USP diziam que absurdo, vocês negros pesquisando a negritude, isso não traz neutralidade para o trabalho acadêmico. E eu tentando encontrar uma citação que desse um apoio para mim, encontrei no professor Kabengele Munanga, quando ele fala que a emoção e a emotividade não tem que ser barreiras ao trabalho acadêmico, porque realmente fortalece todo o trabalho e toda a pesquisa. Então, isso a gente já conseguiu superar. Mas também eu me senti na necessidade de falar, de trazer esse aspecto, Giovana e Paula, por conta da literatura infantil, porque há uma ideia de que a literatura infantil é algo muito simples, muito fácil. E não é simples e não é fácil escrever para criança. E eu acho importante, porque é um podcast, a gente deixar isso registrado, porque há um preconceito, um pré-julgamento em relação à literatura infantil, né? E é importante destacar isso, que a literatura não é algo simples de ser feito e que ela pode vir, sim, somando com teorias, práticas, experiências, e fazer isso um grande caldeirão com possibilidades infinitas de fortalecimento das identidades das crianças, da busca e do encontro com a humanidade, de se reconhecer como humano, como bonito e bonita, como potentes, inteligentes. Eu acho que é esse o papel, a grande vantagem da gente conseguir juntar tudo isso dentro de um texto que a gente escreve, enfim.
Então tá, gente, eu só agradeço muito a presença da Giovanna e da Kyo-san aqui no 45 MHz. Gratidão, Paula. E muito sucesso para as duas sempre também, né? E Kyo-san esperando aí todos os seus outros 9 livros aí que estão para lançar. Baby livro. Estão chegando. Sucesso, Giovanna. Já fiquei assim motivadíssima. Vou providenciar, vou ler esse livro. Empolgadíssima. Parabéns. Obrigada, querida. Que honra. Já sou sua leitora há bastante tempo também. E obrigada. Que bom, maravilhosa essa conversa. Obrigada, Paula. Obrigadão, gente. Tchau. E antes de me despedir, eu queria passar direto para o quadro aqui do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. LGBTI+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais e todas as outras identidades que fogem às normas, mas que sempre vão ter muito espaço aqui no 451 MHz. A gente convidou grandes autoras e grandes autores para indicar livros que foram marcantes, leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. Esse quadro tem o apoio do C6 Bank e hoje traz uma dica da escritora Paula Fábio, que é autora do premiado Desnorteio e também de Um Dia Toparei Comigo. Eu sou a Paula Fábio e minha indicação é Nossos Ossos, de Marcelino Freire, publicado pela editora Record em 2013. Esse livro ganhou o Prêmio Machado de Assis de melhor romance pela Biblioteca Nacional. Por meio de uma prosa poética, leve e divertida, Nossos Ossos nos coloca diante de uma cena macabra e original. O livro conta a história de Heleno, um dramaturgo radicado em São Paulo que resgata o corpo de um mexer num necrotério na capital paulista e decide levá-lo ao interior de Pernambuco. Enquanto realiza o traslado, Heleno rememora sua própria vida, passando por decepções amorosas, relações com mexês e a construção de sua carreira no teatro. Além de ser um livro inteligente, bem construído, o que me cativou em Nossos Ossos é o diálogo com a tradição literária brasileira, isto é, com os melhores narradores de Machado de Assis, por exemplo. Mas não digo, para não dar spoilers. E agora a gente chega ao final do programa e eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Neuza Churso Alpendre, Ana Morim, Leonardo Maciel Andrade, Felipe Arruda, Vanessa Lopes Baldim, Maria Paula Barbosa, Cristina Ribeiro Barcinski, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Aline Bona, Célio Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Bruno Bonamichi Bueno, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Cecília Castellini, Sandra de Castro, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cogo, Walter Craveiro, Ana Carolina Lessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto Torinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo Dutra, Camila Félix, Mário Rick Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Malu Fontes, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Caroline Greve, Cláudia Gruba, Júlia Guarilha, Maria Guedes, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos e Núbia, Paula Juchen, Fábio Calvan, Ilana Cat, Marjorie Leite, Vivian Lembo, Leila Lima, Mirna Lima, Renata Alves de Lima, Débora Lina, Marieta Madeira, Leila Celina Silva Magalhães, Vânia Mariano, Roberta Marquezin, Francisco Mastro Pietro, Valéria Medeno, Vitor Muniz, Luiz Antônio Timóteo Nicoliero, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Marcelo Perillo, Luísa Plastino, Maria Portugal, Diana Radomir, Janis Rocha, Luísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Radmila Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Ana Marta de Santana, Juliana Machado dos Santos, Marcela Costa Mota dos Santos, Marina Rodrigues dos Santos, Luiz Eugênio Sena, Gustavo Senechal, Gabriel Barbosa Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, Pedro Emanuel Costa Vaz, André Viana, Alexandre Vidal Porto, Orlando Vilar, André Wolff, Flávia Bezerra, Tony Xavier. Muito obrigado a todas as nossas ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao fim do 55º programa do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no ano que vem, em 14 de janeiro. Até lá, boas festas, bom fim de ano para você. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.